Fala, meu povo, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à minha estante. Eu sou a Mari e bora falar dos meus livros lidos do mês de abril. Um pouquinho atrasada? Eu tô, mas bora lá. O primeiro livro que eu li foi literalmente na primeira semana do mês, foi Angel Doll, que é um livro nacional disponível no Kindle Unlimited e é simplesmente incrível. Ele tem fake dating, ele, o protagonista, é melhor amigo da irmã gêmea dela. Eles se odeiam. Ele é jogador de beisebol do time da faculdade, é o principal do time ali, o capitão. E eles fingem um namoro pra tentar desmascarar um cara filho da mãe, pra não falar outra coisa, derrubar meu vídeo, que tá traindo a melhor amiga dela, ao mesmo tempo que tá passando rodo no campus inteiro. E todo mundo sabendo que ele tem um relacionamento, mas ele acha que tem garotas pra casar, melhor amiga dela, e garotas pra ficar. E ele tem que ter as duas ao mesmo tempo. E assim, o plano que eles constroem pra desmascarar esse cara, simplesmente incrível. Mas nada supera o relacionamento dos dois e toda a construção entre eles terem que contar pra irmã gêmea dela que ela tá namorando o melhor amigo dela, que eles sempre se odiaram, vieram de uma cidade pequena. Então, assim, é o puro surto caos. Mas, gente, só leiam esse livro. Inclusive, lançou agora em maio o segundo livro da duologia, que vai contar a história da irmã gêmea dela, que é a Landon, e vai contar a história dela com o guitarrista da banda barra vocalista, se eu não me engano. Então, assim, vale muito, muito a pena. E eu tô doida pra ler o livro da irmã dela. Então, primeiro livro, sim, favoritado com sucesso. Começamos o mês muito bem. E aí, eu resolvi ler junto com a minha amiga. Eu comecei achando que era 3 livros. Descobri que são 7, caí no esquema de pirâmide. Mas, ambas viciadas em mitologia grega, decidimos começar um toque de escuridão. Vou deixar a capa dele aqui. Que é um reconto de Hades e Perséfone, só que meio que misturado com fantasia moderna. Então, ele é mais um romance com bastante hot do que qualquer outra coisa. Então, assim, não esperem muitos plots e intrigas. Mas tem deuses gregos, Hades e Perséfone, maldições. Tem um Met Gala só dos deuses. Então, assim, vale a pena. Algumas coisas me irritaram no livro. Eu confesso que o finalzinho ali, quase que eu desisti de continuar lendo. Mas a minha amiga gostou muito. Ela falou: Meu, vale a pena, continua, vamos ler. Então, eu tô indo pelo hype dela mais do que o meu. Mas eu tô gostando. Eu comecei o segundo, que é a versão do Hades do primeiro livro. E até que tá indo bem. Então vamos ver o que que esses livros têm pra me contar, porque foi um esquema de pirâmide muito sem querer. Eu tinha certeza absoluta que eram uns 3, 4 livros no máximo e acabava. E tem 7, eu não sei se estão todos lançados ou se tem mais. Então, assim, quem sabe vocês não caem no esquema de pirâmide junto comigo. Depois do esquema de pirâmide iniciado, eu fui para um livro que estava há muito tempo encalhado na minha estante, inclusive tá aqui atrás. Vou pegar ele porque eu preciso mostrar esse livro. Eu comprei ele na Bienal, em São Paulo, no ano passado. Então, chama Que Vença o Melhor. Era um dos lançamentos da plataforma 21 na época que eu comprei. E ele vai contar a história de um enemies to lovers com segunda chance. Ao mesmo tempo que, eu juro, se espremer esse livro aqui vai sair, literalmente, todas as siglas possíveis da LGBTQIAP+. E isso é simplesmente perfeito. Ele é literalmente o suco de representatividade. Só que ele é um livro que, assim, ele mexe muito com você. Eu misturei ele entre físico e audiobook. Vocês sabem que eu adoro Lib, que eu sou viciadíssima em ler audiobooks. Ler não, ouvir, mas vocês entenderam. E eu não tava conseguindo fluir no físico porque é um livro muito pesado. Então já fica aí o aviso. O nosso protagonista, o Lucas, ele tá fazendo a transição. Então, ele tá num processo onde toda a escola precisa aceitar quem ele é de fato. Então, trocar os pronomes, trocar o nome dele, porque ele não usa mais o nome morto, obviamente. E ele tinha um relacionamento, e ele ainda é apaixonado pelo ex-namorado dele, só que eles terminaram de um jeito muito ruim. Porque ele tinha certeza absoluta que o ex-namorado dele não era gay e não ia querer ficar com um homem. Então ele simplesmente falou: acabou tudo, é isso, eu não sou quem você pensava, tchau. Só que aí os dois decidem brigar pela coroa do baile de formatura. Porque eles sempre foram, tipo, o casal e rainha, no caso, antigamente, de formatura. Como agora ele só podia competir por rei, vira uma competição entre os dois. E dá muita coisa errada, muita briga, muita intriga, mas não é o foco. O foco aqui é literalmente as dores que os dois passam, se descobrindo,
o que a família das pessoas passam durante a transição, não só a pessoa que está passando pela transição, e todo esse relacionamento, isso tudo no meio do ensino médio. E a gente sabe como adolescentes podem ser muito difíceis e muito pesados quando eles querem. Então, assim, cuidado, muitos gatilhos. É um livro até que longo, mas vale a pena. Bom, e depois de Que Vença o Melhor, eu ainda tava meio na vibe de livro físico, ainda tava com o Lib ativo. Eu peguei a continuação de Clube do Livro dos Homens, que é Missão Romance, e conseguiu superar o primeiro livro. Assim, vocês sabem que eu amei muito Clube do Livro dos Homens. Apesar dele ter algumas coisas ali que me incomodaram um pouco, mas foi um livro que eu gostei muito e me salvou de uma ressaca literária. Então, tem meu coração. E aí eu li Missão Romance. E, gente, é meio um Enemies to Lovers com investigação, com eles tentando proteger a protagonista de um antigo chefe que abusava das funcionárias. Claramente eu escolhi livros muito leves, sem surtos nenhum pra ler em abril. Então, assim, super tranquilo. Mesmo assim, nenhum gatilho, imagina. Mas o livro, apesar de ter alguns gatilhos, inclusive sempre olhem a lista de gatilhos antes de começar um livro. Porque às vezes vai ter alguma coisa que você não sabe ali no meio do livro que pode ser um gatilho pra você. E aí, sim, o livro me ganhou de um jeito. Ih, bati o microfone, perdão, gente. O livro me ganhou de um jeito que eu só sabia devorar esse livro. E eu li ele em acho que uns 4 dias. E minha rotina não é tranquila pra eu ler muito. Então, foi muita coisa. Fica aí mais uma indicação e mais um favoritado no mês de abril. E aí, depois disso, a inspiração veio, nunca mais parou, graças a Deus. Eu li um outro livro nacional em e-book, que foi Estrelas Alinhadas. Sempre me confundo com o nome, da Vitória. Eu vou deixar a capa dele aqui. Também está disponível no Kindle Unlimited. É para maior de 18, então, obviamente, livro nacional com cena hot. E ele vai contar a história de um casal um pouco inusitado. O Hunter, ele é um jogador de basquete. Ele é um dos melhores da liga de NBA. Da NBA. E aí, buguei. Mas enfim. Ele é um dos melhores do ano, tá ali concorrendo para ganhar o astro do ano de basquete. E ele joga pro Brooklyn Nets, se eu não me engano. Ou é o Nets ou é o Knicks de Nova York, mas é um dos dois ali. E ele tem uma vida muito corrida, ele tem muitos eventos, muitas coisas que ele precisa comparecer. E ele não tá mais dando conta da agenda dele, então ele decide abrir meio que um processo seletivo para contratar uma nova assistente para ele, para cuidar ali do dia a dia dele, quando que ele tem que viajar, preparar todo o mercado porque ele tem alimentação regrada, tudo bonitinho. Eis que no dia da entrevista, chegamos à nossa queridíssima protagonista, a qual ela vai pra entrevista e um cara babaca, vou dar ênfase na aspas aqui, para o carro correndo na porta do escritório que ela ia fazer a entrevista e dá um banho de água suja nela. E assim, ela tem o cabelo cacheado, ela tinha alisado o cabelo, fez escova pra entrevista, porque ele é um pouco incontrolável o cabelo dela. Então assim, quem tem o cabelo cacheado, ou pelo menos ondulado, vai entender que ele arma pra caramba quando molha. Então o cabelo dela ficou completamente armado, a roupa dela completamente suja, molhada e amassada. E ela tava indo pra uma entrevista num dos maiores escritórios de... um dos maiores escritórios de advocacia barra agência de jogadores de basquete. Quando ela chegou lá, todo mundo super arrumado, todo mundo preparado pra entrevista. Ela já tinha certeza absoluta que ela não ia passar. Então, tipo, ela não tinha experiência, ela tinha tido um monte de problema com a graduação dela. E ela já sabia que ela não ia passar na entrevista, mas ela decidiu tentar da mesma forma. Na hora que ela entra pra fazer a entrevista, o Hunter tá lá dentro, entrevistando todo mundo junto. E ele lembra que ele conheceu ela 4 anos antes, na faculdade. Ela tinha acabado de tomar um chifre do ex-namorado muito babaca dela. Encheu a cara, tinha ido sozinha pra uma festa. E ela passa muito mal. E o Hunter é a pessoa que salva ela. E a única coisa que ele consegue guardar, meio que estilo Cinderela, é uma pulseira de estrelinhas que ela ganhou. E era tipo meio que o amuleto da sorte dela. E aí o apelido dela ficou Estrelinha, porque ela nunca falou o nome dela pra ele. Só que ela tava muito bêbada, claramente ela não se lembra de nada daquela noite e ela não lembra do Hunter. O Hunter decide não contar nada, contrata ela na hora, porque ele ficou tipo, meu Deus, eu achei a Estrelinha. E aí começa toda a brincadeira
e teremos um romance entre chefe e funcionário. Ele leva ela pra viajar pra vários lugares do mundo pra conhecer e assim, cenas incríveis acontecem na Grécia, só isso que eu tenho pra falar. Ele é simplesmente o homem mais cadelinha possível, e isso é incrível. E assim, eles têm uma conexão muito maior do que 4 anos atrás, e isso. O jeito que a Vitória colocou isso no livro ficou perfeito. Eu claramente me apaixonei pelos protagonistas e pelo livro todo, pela história do livro em si, e pela ambientação, por ser ali Nova York e Brooklyn, e é uma cidade que eu gosto muito. Quando eu fui visitar, fiquei simplesmente encantada. E o jeito que a Vitória construiu a cidade no livro me fez voltar pra cidade, me fez voltar pra o momento que eu fui assistir um jogo da NBA do Knicks, lá em Nova York. Então, assim, isso pra mim foi incrível. Então, Vitória, muito obrigada. E fica aí a indicação de mais um livro, terceiro favoritado do mês. Então, assim, ou eu escolhi muito bem os meus livros, ou eu sou muito coração de manteiga, porque talvez um pouquinho dos dois. Mas, enfim. E aí, pra fechar o mês com chave de ouro, o último livro que eu peguei foi O Pitcher que eu detesto, vou deixar a capinha dele aqui. Que quem assistiu o vídeo de lidos do mês passado viu que eu li o Quarterback que eu odeio. E esse livro é da mesma saga, que é As Estrelas do Alabama. Me deu um branco por um segundo. E ele vai contar a história do Josh e da Dakota. O Josh é o pitcher, que é uma posição de... Se eu não me engano, é a posição que faz o lançamento das bolas no beisebol, que fica ali no meio, mas assim... Eu entendo um total de zero coisa sobre beisebol, então se eu falar alguma besteira, desculpa aí, galera. Mas ele também é o capitão do time. E ele é bem famoso na faculdade, porque ele é uma das estrelas da Universidade do Alabama. E ele tem um passado um pouquinho triste, sombrio, aquele jeitinho que a gente gosta de protagonista masculino meio babaca. E a Dakota é o completo oposto do Josh. Ela é super romântica, super livro de romance histórico e... Ai, o protagonista vindo de cavalo branco salvar a princesa, sabe, um negócio assim? Essa é a mente da Dakota. Até que ela teve o coração dela destruído pelo ex-namorado no começo da faculdade, porque ele falou que ela era muito emocionada e claro que eles não iam durar pra sempre, não sei o quê. E deu um pé na bunda dela quando eles entraram pra faculdade, porque nos Estados Unidos você meio que muda de estado, de cidade, quando você vai pra universidade. Ele aproveitou isso e falou, vazei. E aí, a Dakota decidiu que ela queria ter uma noite casual com alguém na primeira festa que ela foi da universidade, pra provar pro ex dela que ela conseguia sim. Deu muito errado, galera. Sabe o meme do me ferrei, amigos e amigas? Foi a Dakota. E aí ela acabou dormindo com o Josh, só que o Josh foi um completo babaca com ela no dia seguinte. E durante 2 anos eles nunca mais se falaram e eles simplesmente se odiavam e se odeiam ainda desde aquele encontro. Até que ambos se veem obrigados a fazer uma peça de teatro na faculdade para ganhar horas complementares e poder se formar. E aí, que a professora maravilhosa, amo essa professora de teatro, decidiu que os dois poderiam ser os protagonistas de uma peça de época. Ele é o Duque e ela vai ser a futura esposa do Duque, que foi obrigada a se casar com ele, justamente porque eles foram pegos em algumas cenas um pouco constrangedoras. E assim, é uma peça de época, século XVIII, XIX. Já sabemos como era a sociedade naquela época. Só que assim, a interação entre eles é muito ruim, porque eles se odeiam, eles não conseguem se suportar. Eles têm que passar muito tempo junto ensaiando, porque eles não sabem nada de atuação, então eles têm que fazer ensaios extras. A melhor amiga da Dakota, que é a protagonista de O Quarterback que eu odeio, tá namorando com o melhor amigo do Josh. A outra melhor amiga da Dakota tá tendo um rolo meio que casual com o outro melhor amigo do Josh. Então, assim, todo mundo tá se encontrando na mesma casa, convivendo com as mesmas pessoas. Romance de enemies to lovers, com teoricamente uma segunda chance. Passado traumático e convivência forçada. E ainda tem esporte de faculdade? O que vocês estão esperando pra ler esse livro, galera? E assim, eu gostei muito, muito do livro. Algumas coisinhas no final me incomodaram um pouco. Que eu achei que faltou construir um pouco mais do passado da Dakota e algumas coisinhas dela. Mas assim, nada que comprometeu a minha leitura. Então, como um todo, foi 4,5 estrelas, mas é um livro que eu gostei bastante. A escrita é super fluida. E, de novo, disponível no Kindle Unlimited e para maiores de 18.
nem medo de respeitar a classificação indicativa, um parênteses aqui. E aí, depois de 6 livros, encerramos o mês, graças a Deus. E pra mim foram muitos livros lidos, pra muita gente esse número é muito grande, pra outros pode ser pouco. Mas pra minha rotina é muita coisa. Ano passado eu lia 4 livros, eu já achava tipo, meu Deus, como é que eu consegui? Agora com audiobooks, só tá melhorando. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada quem acompanhou até aqui. Deixa aqui nos comentários quais livros vocês leram mês passado, se vocês favoritaram algum. Gosto de fofocar sobre livros, claramente. E a gente vai se falando aí durante a próxima semana, que vai ter vídeo novo aqui no canal. E também tem surtos e muitas indicações literárias com resenhas e conteúdos diversos lá nas minhas outras redes. Vou deixar os links aqui na descrição, quem quiser me acompanhar por lá também. Sejam muito bem-vindos. E muito obrigada quem assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nada e deixar um like no vídeo. Beijo!